Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu trago para vocês então a configuração do LT Spice para analisarmos aí o nível de ruído produzido aí por diversos componentes que compõem aí um determinado circuito, incluindo o efeito da temperatura. Esse é um recurso bastante interessante quando nós estamos na etapa de projeto de circuitos e queremos avaliar a sensibilidade de ruído dele, permitindo então que a gente possa fazer alguma correção no circuito ou ajuste, a fim de atenuar os seus efeitos. Bom, para exemplificar isso, pessoal, eu vou configurar a simulação de um circuito com um amplificador operacional conforme o circuito da figura 1 aí, pessoal. Então vamos começar construindo o circuito. Para o sinal de entrada, pessoal, eu vou configurar ela como uma tensão aqui alternada qualquer aqui para 1 volt aqui de amplitude e vou pôr aqui também 1 kHz, tá? Mas o que é importante agora é configurar a simulação. Eu vou colocar também aqui, pessoal, uma tag para o sinal de saída. Eu vou chamar de VO, tá? Então, colocando esse labelzinho aqui, eu vou sei agora que o nó VO será a minha tensão de saída para análise do ruído, Então vamos vir aqui, clicar com o botão direito e vamos editar como será feita a nossa simulação. No caso aqui será uma simulação da contribuição dos componentes para o ruído de saída. Então eu vou colocar aqui a quarta aba, Noise. E no primeiro campo aqui em Output, vamos colocar o nome do nó do circuito, no qual será medido o ruído resultante a partir das contribuições de cada uma das fontes de ruído possíveis aqui do circuito. Então eu vou colocar assim, pessoal, a tensão e entre parênteses o nome do nó de saída, que é o nó VO que eu acabei de nomear agora há pouco, tá? Então a saída vai ser a tensão, do nó VO. No campo Input vai ser o que, pessoal? Devemos determinar qual é a fonte de entrada do sinal, que nesse caso vai ser a fonte V1, que é o nosso sinal de entrada ali. Em Type of Sweep, nós vamos escolher aqui qual é o tipo de varredura, se ele será variado como oitava, em década, linear ou uma lista de valores. No caso aqui eu vou variar em relação a uma década. Em número de pontos por década, eu vou colocar aqui 100, ou seja, a cada década teremos 100 amostras, A frequência de varredura, aqui nesse caso eu vou colocar desde 1 Hz até 200 kHz, ok? Então está toda configurada aqui a minha simulação, você vai logicamente configurar conforme a tua necessidade, até por exemplo aqui com relação à frequência. Então, dando ok aqui, vamos colocar aqui a diretiva em alguma parte do circuito. E nós temos aqui o nosso ponto noise e os parâmetros aqui para a simulação. Vou rodar a simulação, Diferente do que vimos em outras aulas, pessoal, como configuramos a simulação para análise de ruído, a janela gráfica agora está configurada apenas para exibir valores nos nós que foram configurados como saída na etapa de configuração. Tá? Então, se eu quiser colocar a saída em qualquer ponto ou outro nó aqui, observe que eu não consigo. Tá? Agora, eu consigo medir o nó de saída, certo? Que vai ser o meu VO aqui, e cada um dos componentes. Ok? Vou fazer o seguinte, eu vou clicar sobre o nó estabelecido aqui de saída. Na janela gráfica, temos o nível de ruído para a faixa de frequência sobre teste, desde 1 Hz aqui no eixo horizontal até 200 kHz. Observe agora a unidade de medida do eixo esquerdo do gráfico, lá vertical, pessoal? Que está com a unidade de medida em nanovolts por raiz quadrada da frequência. Talvez você ainda não tenha o costume de usar esse tipo de unidade de medida para ruído, pessoal? Mas você vai ver como ela é fácil de entender. Por exemplo, eu vou colocar então aqui o cursor, pessoal, e vamos medir aqui de 2 kHz. Nós temos mais ou menos aqui 11,3.
Andando aqui um pouco, o cursor cai para 10.3 e depois ele volta a subir a 11,9 mais ou menos em 20 kHz, tá? Eu vou considerar que nós temos uma média aqui de mais ou menos 11 nanovolts. Então, como que nós vamos fazer o cálculo do valor eficaz? Basicamente, o que nós vamos fazer aqui, pessoal, é 11 nanovolts que multiplica a raiz da diferença desse intervalo de frequência. Nesse caso, nós temos 20 kHz menos 2 kHz, que vai dar 18 kHz, né? Então, raiz de 18 kHz vezes 11 nanovolts vai dar ali 1,476 microvolts, que é o valor eficaz do ruído de tensão na saída desse amplificador operacional, tá, pessoal? Só que nesse caso, eu avaliei aqui uma faixa de interesse para mim. Agora, caso você queira analisar o valor eficaz do ruído nessa faixa total de análise aqui, pessoal, de 1 a 200 kHz, né? Basta a gente vir aqui no nome da figura, tá, pessoal? Segurar o botão Ctrl pressionado, tá? E clicar com o botão esquerdo do mouse. Aí ele vai abrir essa janela, onde ele vai mostrar aqui o intervalo de frequência sobre análise, né? Que vai aqui, ó, de 1 Hz até 200 kHz. E o valor eficaz do ruído, pessoal, é de 17,343 microvolts, considerando os componentes que estão aí nesse circuito. Então, essa é uma forma mais rápida para você observar, né, o valor eficaz do ruído, considerando toda a curva sobre análise. Né? É até mais fácil fazer dessa forma do que ficar calculando no intervalo específico. Caso você queira verificar no intervalo específico, configure a simulação lá para o intervalo adequado lá de faixa de frequência, né? Mas lógico, pessoal, observe aqui também que o que eu mostrei para vocês aqui nessa curva verde, né, é o nível de ruído lá na saída, tá? Mas podemos plotar também aqui a contribuição que cada um dos componentes ali tem com relação a esse ruído, tá? Por exemplo, aqui, pessoal, né, se eu colocar o ponteiro do mouse sobre algum resistor aqui, vocês vão verificar que ele também muda o ponteiro para a sonda ali. Isso significa que eu consigo colocar aqui também para o R1, clicando com o botão esquerdo, qual é a contribuição dele como fonte de ruído nessa faixa de frequência. Observe que esse resistor, né, o R1, ele tem uma contribuição aqui na faixa inicial da frequência, certo? De análise aqui até mais ou menos 100 Hz, depois a contribuição de ruído dele diminui para altas frequências. Se eu quero entender como é a contribuição, né, de R2 como fonte de ruído, mais uma vez, ó, coloco o ponteiro do mouse em cima do resistor aqui, clica com o botão esquerdo e observe que ele tem também ali uma curva similar a R1. Lógico ali, né, pessoal, os dois ali têm o mesmo valor de resistência. Então, pessoal, cada um desses resistores está contribuindo com uma certa parcela no nível de ruído lá na saída do amplificador operacional. Outra coisa que podemos fazer aqui, pessoal, é remover o efeito de fonte de ruído de um componente específico, tá? Ou seja, remover ele da análise aqui. Como nós estamos vendo aqui, os dois resistores eles têm uma maior influência no ruído nessa faixa aqui para baixas frequências, né? Abaixo ali de 100 Hz. Vamos pegar aqui um valor específico na saída, tá? Vou colocar o cursor aqui novamente na tensão de saída VO ali, e vou puxar o cursor aqui para o valor aqui em 10 Hz, tá? Ó, em 10 Hz eu tenho 91 aqui. Então, vamos ver como fica se eu remover o efeito do resistor R1. Para isso, clica com o botão direito no valor da resistência, tá? Após o valor da resistência, dê um espaço e escreva ali noiseless. Então, noiseless. Deu OK. E vamos rodar novamente a simulação e vamos ver o que acontece com o valor do ruído na saída desse amplificador, né? 91 nano a princípio. E olha lá, caiu agora para 81 nano, tá? Ou seja, pessoal, removemos então a influência do R1, ou seja, R1 como fonte de ruído,
interferindo na saída. Eu imagino que você tem um circuito que é sensível a ruído e você quer ver qual é o resistor que tem maior influência na produção do ruído na saída de um determinado sistema. Aí você vai poder trabalhar no projeto do seu circuito a fim de atenuar, né, esse ruído, trabalhando nos valores dos componentes ou mesmo rearranjando o circuito, né? Então é uma análise bem bacana aí para a gente fazer. Outra coisa interessante aqui, pessoal, deixa eu voltar à contribuição do resistor R1, né? Eu só vou remover aqui a palavra noiseless. Rodar novamente a simulação e nós temos como estava anteriormente, né? Vou remover também aqui o gráfico do resistor 2. Pronto. Vimos até agora a configuração padrão para o LTSpice no que se refere ali à temperatura. E normalmente o LTSpice está configurado para análise de ruídos a uma temperatura de 27 graus Celsius, tá? Vamos supor agora que o nosso circuito ele vai operar num ambiente cuja temperatura é de 80 graus Celsius. Será que isso vai interferir no nível de ruído? Então, vamos ver como que fica se a gente alterar então o parâmetro temperatura aqui. Para isso, pessoal, nós podemos vir aqui na barra de ferramentas e colocar aqui, ó, Spice Directive. Ou assim, escrever uma nova diretiva Spice aqui, modificando algum parâmetro específico. Como eu quero alterar a temperatura, eu vou fazer o seguinte. O nome da diretiva aqui vai ser Options, pessoal. Então, ponto Options, tá? Vou dar um espaço e quero mudar a temperatura. Então, eu vou vir aqui e escrevo Temp, tá? E seto qual vai ser o valor de temperatura. No caso, vai ser 80 graus Celsius. Ele vai sair do padrão de 27 graus Celsius e agora rodar com 80 graus Celsius. Então, basta a gente colocar essa nova diretiva aqui no circuito. Apenas para reforçar, pessoal, vamos pegar ali e colocar o cursor num ponto específico, né? Vamos lá em 10 Hz, tínhamos ali 91 nanovolts ali na saída, né? Vamos rodar a simulação e vamos ver se alterar a temperatura vai modificar o nível de ruído para aquela frequência. E olha ali, então, pessoal, o nível de ruído aqui em 10 Hz agora subiu para 102,2 ali nanovolts, né, pessoal? Então, aumentar a temperatura aqui nesse circuito causou um aumento no nível de ruído do sinal de saída do amplificador operacional. Ao longo das próximas aulas aqui sobre o LTSpice, eu vou mostrar outras opções aqui de parâmetros que podem ser alterados caso você queira simular o seu circuito em condições bastante específicas, né? Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Verifique a sua inscrição no canal e deixe seu like caso tenha gostado desse vídeo, tá? Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão. Forte abraço e até a próxima aula.